Hoje tem Flamengo no Campeonato Carioca e pode ter título da Taça Guanabara. Tem também Jorginho negociando com um gigante europeu. E será que ele tá fazendo o Flamengo de bobo, de otário? A gente vai falar como é que tá esse cenário já já. Tem também o Liverpool vindo pra cima com tudo pra levar o Wesley no meio do ano. E a gente vai dar todos os detalhes também daqui a pouquinho. Tem Renato Gaúcho ainda repercutindo a entrevista que ele deu pro Charla Podcast. Agora, ele falando que se não fosse aquele mole do Andréas, o Flamengo ia amassar, ia acabar com o Palmeiras naquela final da Libertadores em 2021 e também completou dizendo que ele jogou muito mais do que Cristiano Ronaldo. A gente vai dar os detalhes dessa entrevista dele também já já. Tem o novo projeto do estádio do Flamengo, que vai ser divulgado no dia 25 de fevereiro. A gente vai dar os detalhes todos dessa notícia. Também tem Bruno Henrique falando um pouquinho sobre essa mudança de posição dele, que está sendo implementada pelo Felipe Luiz. Ele deu uma entrevista falando sobre isso, sobre como ele está se adaptando a essa nova função e a carreira dele nesse momento, como está. Também bem legal a entrevista dele, vale a pena ficar aí para você acompanhar. Tem a postura do zagueiro Pablo, que está incomodando a diretoria do Flamengo, tá um pouco acomodado, tá lá, sem ir muito atrás do clube. A gente vai falar sobre isso já já. Pega a visão, segue o Lucão e logo depois da vinheta a gente vai falar sobre tudo isso. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Estamos aqui hoje para falar sobre todas as notícias do Flamengo de hoje. Não esquece de dar o seu like no vídeo. Já chega dando like, já chega estoporando o botão do like. Eu que não costumo pedir isso logo de cara nos vídeos, eu prefiro já ir dando as notícias, mas tenho visto que a quantidade de likes muitas vezes não é a mesma de outros vídeos, então eu peço a vocês para dar o like, também para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, para compartilhar o vídeo, comentar o que você acha dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje e também me seguir nas outras redes que estão aqui em cima, @LucãoVital e @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Começando já a falar de Flamengo e Maricá, que se enfrentam hoje às 7 da noite. Flamengo com a possibilidade de ser campeão da Taça Guanabara, só precisa vencer a partida. Vencendo o jogo, não tem praticamente nenhuma chance de perder o título, a não ser que o Volta Redonda vença aí de 13 gols de diferença, mais a diferença que o Flamengo fizer hoje, porque hoje a diferença é de 12 gols no saldo do Flamengo para o Volta Redonda. Então o Flamengo vencendo, o Volta Redonda precisaria tirar essa diferença, ou seja, é quase impossível, e aí deixa o Flamengo dependendo só de si próprio para ser campeão da Taça Guanabara. Flamengo que deve poupar alguns jogadores e também tem algumas baixas por lesão. Por exemplo, De La Cruz, que tem um corte no pé, cortou o pé em casa, está se sentindo incômodo para calçar as chuteiras e ainda deve desfalcar o Flamengo. Outro é o Alexandro e também Michael, além das lesões que a gente já tem em mente, já sabe que os jogadores estão fora, como o Pedro e o Vinha. Vamos ler aqui um resumo aí do que é esperado para o jogo, que estava lá no Globoesporte.com. Flamengo, técnico Felipe Luiz. Na sexta-feira, último treino antes da partida, Felipe Luiz não definiu o time titular, mas a tendência é que o técnico poupe alguns jogadores. Há duas dúvidas. Ayrton Lucas ficou fora das últimas 2 rodadas por causa de uma pancada no joelho, participou dos treinos nessa semana, mas ainda não deve jogar. De La Cruz perdeu atividades por causa de um corte no pé sofrido em casa e também não deve ir para o jogo. Provável escalação: Rossi, Wesley, Léo Pereira e Léo Ortiz e Varela na lateral esquerda. Alan ou Pulgar no meio campo, Everton Araújo, Gerson, Luiz Araújo, Cebolinha ou Plata e Bruno Henrique. Você vê que é um time mexido aí, mas com bastante gente aí dos titulares. Então, Flamengo indo praticamente com força total para
vencer o título da Taça Guanabara. Desfalques, como a gente falou, o Pedro no joelho esquerdo e o Vinha, que já tem uma lesão aí de mais tempo, que vão demorar um pouquinho ainda para voltar. Pedro menos ainda, deve voltar já em abril, como a gente trouxe ontem para vocês. Alexandro com problema na coxa esquerda, Juninho coxa direita, Michael coxa esquerda, Cleiton suspenso ainda por causa da confusão lá com Procurando Dentes do Barbosa. Pendurados, Cleiton, Varela, Fabiano, João Alves, Léo Ortiz e Bruno Henrique. E aí é importante até essa questão do Léo Ortiz e Bruno Henrique pendurados, porque, se eu não me engano, isso não zera para a fase final, para a semifinal. Então, de repente, seria até mais interessante o Felipe Luiz poupar o Léo Ortiz e o Bruno Henrique, né? Enfim. E o Maricá, do técnico Reinaldo, aquele mesmo ex-jogador do Flamengo, sensação no início do campeonato. Maricá chegou a ser líder com 3 vitórias nas primeiras 4 rodadas, porém, depois disso amarga um jejum de 6 jogos sem vencer, com 4 derrotas no caminho. O time é treinado por Reinaldo, ex-jogador do Flamengo, pelo qual foi tricampeão carioca. Para a partida, o técnico tem a volta do volante Bezerro após cumprir suspensão. Provável escalação: Dida, Almir, Sandro Silva, Felipe Carvalho e João Vitor, Bezerro, Vinícius, Hugo Borges, Walter e Denilson ou Gutenberg e Jonathan Chula ou Jefferson Tavares. Árbitro da partida, Yuri Elino Ferreira da Cruz. Bom árbitro, tá? Jovem, tá começando a se desenvolver aqui. Já é árbitro CBF, então muito bom o juiz. Pelo menos nos jogos que eu tive contato, que eu vi ele apitando os jogos do Flamengo, se portou muito bem. Assistente 1, Gustavo Mota Correia. Assistente 2, Lilian da Silva Fernandes Bruno. Quarto árbitro, Fernando Moraes de Queiroz Varela. E o VAR, Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Isso é a prévia aí do Flamengo e Maricá para esse sábado às 7 da noite. Lembrando que foi alterado. Esse jogo seria às 4h30 da tarde. E como houve aquela... principalmente o Gerson tomando a atitude de pedir que os jogos fossem feitos todos a partir das 18 horas. Então, o jogo foi passado para as 19 horas, para as 7 horas da noite. E aí, se ele fosse feito às 4h30 da tarde, teria transmissão da Globo. Não vai ter mais. Ele vai passar só em outras plataformas. E aí, no caso da Globo, vai optar por passar no Sport TV e Premiere. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar aqui sobre um novo estudo de viabilidade do estádio do Flamengo que está sendo feito pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e esse estudo vai ser divulgado, vai ser apresentado no dia 25 de fevereiro pelo BAP. Houve um estudo prévio que foi divulgado pelo Landim, que havia aquela data de 2029, de novembro de 29, mas existe inclusive a possibilidade de alteração nessa data prevista para entrega do estádio. Tudo isso vai ser desvendado e divulgado em 25 de fevereiro. E aí um trechinho aqui do jornal O Globo sobre esse assunto. Após a apresentação de um estudo de viabilidade feita pelo ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, BAP irá apresentar um novo projeto para o estádio rubro-negro. Material será apresentado no dia 25 de fevereiro. O estudo é de realização da Fundação Getúlio Vargas, a pedido do Luiz Eduardo Batista, o BAP. Na visão do atual mandatário, aspectos como funcionalidade, sustentabilidade e, principalmente, orçamento foram apresentados pela gestão Landim aos sócios do clube sem os estudos adequados, ou seja, por conta desses pontos aí que o BAP entendeu que não eram muito sustentáveis, inclusive em relação ao orçamento, o BAP pediu esse novo estudo e vai apresentar esse novo projeto no dia 25, e a gente vai acompanhar tudo e vai trazer aqui para vocês todos os detalhes, todas as mudanças em relação ao primeiro projeto, que vai mudar, prazos, detalhes do estádio. A gente lembra que a gente falou sobre a questão do telão. Será que vão tirar o tal do telão 360 agora nesse novo projeto? Vamos acompanhar tudo e assim que sair a gente traz aqui para vocês um novo vídeo falando sobre esse assunto. Vamos falar agora de Renato Gaúcho, que ainda está repercutindo a entrevista dele ao Charla Podcast. Agora,
ele falou sobre a final da Libertadores de 2021, dizendo que se o Andréas Pereira não tivesse dado aquele mole, pisado na bola, o Flamengo iria acabar com o Palmeiras. E eu vou ler aqui um trechinho da entrevista dele. O treinador disse que o Flamengo ia atropelar o Palmeiras na final da Libertadores em 2021. Se não fosse o Andréas pisar na bola, um lance e o adversário cresceu. Mas nós íamos atropelar naquela prorrogação. Mas o erro nosso colocou tudo a perder. O treinador, para completar, também cravou que jogou muito mais do que o Cristiano Ronaldo. Eu não brinco, eu falo sério. Eu joguei mais do que o Cristiano Ronaldo. Eu sempre elogiei ele, acho um profissional fora de série, mas eu queria ver ele jogar nos clubes que eu joguei no Brasil, com salários atrasados, jogando a cada 3 dias, e eu jogando no lugar dele lá no Real Madrid, ganhando o que ele ganha e jogando do lado de quem ele jogou. Aí nós íamos ver. Eu queria que ele jogasse onde eu joguei, como que eu ganhasse, e ganhasse o que eu ganhei. TV aí, o Renato Gaúcho dando mais uma declaração daquelas bem no estilo dele. Lembrando que ontem eu trouxe para vocês aquela questão que ele falou do treinador anterior do Flamengo que humilhou o Michael. E aí, até nos comentários do vídeo de ontem tem as especulações de quem pode ter sido esse treinador. Aí se você quiser voltar lá e dar a sua opinião, aí tá quase virando um bolão aí para saber quem foi. Tem gente falando que foi Rogério Ceni, tem gente falando que foi Paulo Souza, mas comenta lá também para participar dessa resenha legal que a gente tem sempre aqui nos nossos vídeos. E agora, que não pode deixar, né, de acontecer, é aquela noticiazinha que a gente vem trazendo todo dia, uma do Botafogo, que não tem técnico ainda, que o Textor tá fechando o bolso, fechando a mão totalmente. E agora, depois dos últimos jogos, tiveram entrevistas tanto de Savarino quanto de Barbosa, dando uma criticada no Textor nessa questão de não trazer um treinador, de demorar a trazer o treinador. E aí, o Textor tá pé da vida com essas reclamações públicas dos jogadores. E aí, vai, talvez, pelo que sai aqui na notícia, fazer uma reunião interna para alinhar esses pontos, porque ele está muito insatisfeito com essas reclamações públicas e não quer mais que aconteça esse tipo de entrevista falando sobre demora de técnico e dizendo abertamente que eles não estão satisfeitos. O negócio não tá bom lá para os caras não, hein? Mas é isso. Tá aparecendo até o Fluminense de 2024, né? Enfim. E agora vamos falar aqui de Bruno Henrique, que revelou que tá fazendo um trabalho psicológico já faz algum tempo, para ter uma manutenção na carreira. Inclusive falou sobre essa reinvenção que ele está precisando ter no campo, no posicionamento, por conta dessa escalação que ele vem tendo recorrente, com características mais de centroavante nesse início de ano pelo Flamengo. Vamos ler o trechinho aqui da entrevista dele. Bruno Henrique revela que trabalho psicológico o ajudou a perder a timidez para se expressar e lidar com idolatria no Flamengo. Estou em um momento muito bom, o melhor depois da lesão. Fiquei um bom tempo parado, isso me fez refletir sobre esses anos aqui no Flamengo. Pude me reinventar novamente, junto com o Felipe e nessa nova função de centroavante. Estou conseguindo fazer tudo o que ele pede, estou muito feliz. Hoje em dia consigo me identificar melhor com essa sua pergunta sobre dimensão na história do Flamengo. Ser ídolo aqui é para poucos, estou conseguindo esse feito. Fico feliz de representar bem essa camisa e espero poder cada vez mais poder deixar cada vez mais meu nome na história do clube. E aí, é isso. O Bruno Henrique é ídolo pra caramba, não tem nem o que falar. E é muito legal que ele esteja desenvolvendo, inclusive, essa parte pessoal dele de comunicação, de como lidar com as coisas. Então é muito importante. E a gente vê que ele tá muito mais solto do que era no início. Ele que às vezes vira meme nas coisas de tá meio disperso. Mas ele é um cara que mudou muito e para melhor com o passar do tempo. Sabe lidar muito bem com essa idolatria, como ele mesmo falou. Isso foi uma notícia muito boa. Agora a gente vai mudar para uma notícia muito chata, que deixa muito rubro-negro pé da vida. E aí é um nomezinho mágico que a gente tem falado desde a janela de transferência no fim de 2024, que é zagueiro Pablo. Só de ouvir essa palavra você já fica meio... já muda o humor. Por quê?
Postura do zagueiro Pablo nos bastidores do Flamengo tá irritando a diretoria do Flamengo, tá? Postura de Pablo incomoda o Flamengo nos bastidores. Flamengo treina separado, o zagueiro treina separado do elenco e em busca de novo clube. Pablo parece não se importar em permanecer encostado, gerando questionamentos e até críticas nos bastidores do Flamengo. Fontes próximas ao jogador relatam um comportamento acomodado, sem qualquer esforço para buscar novos horizontes. Com isso, o zagueiro tem tido uma postura diferente de outros atletas como Fabrício Bruno, Alcaraz e até Lohan, que, ao perceberem a falta de oportunidades com Felipe Luiz, buscaram novos clubes. Pablo, por outro lado, mantém a calma e não pressiona os representantes. O atleta, inclusive, teve sondagens de clubes da Série B do Brasileirão. Apesar disso, Flamengo vê apenas duas alternativas para a situação de Pablo: negociá-lo ou buscar um novo acordo para rescisão amigável. Contudo, a inércia do zagueiro tem dificultado o processo, deixando o futuro do zagueiro em aberto e com possibilidade de ficar treinando em separado até a próxima janela de transferências. Você vê, Pablo, que já foi um bom zagueiro em época de Corinthians, época que ele jogava lá fora também, acho que na Rússia, se eu não me engano, mas não só o fato dele estar muito mal tecnicamente, mas essa postura acaba afastando até possíveis interessados. Então, horrível a postura do Pablo, que está irritando inclusive a diretoria do Flamengo. Só nos resta esperar e rezar para chegar uma proposta para se livrar desse peso do Pablo no elenco do Flamengo. Pelo menos a tendência é que ele não seja utilizado em hipótese nenhuma. Ele está no final da fila aí das prioridades do Felipe Luiz, ainda bem. E agora, vamos falar sobre Jorginho, que saiu uma notícia aqui, que o Jorginho está negociando com a Juventus da Itália. E a impressão que fica é que o Jorginho está fazendo o Flamengo de bobo. Está fazendo o Flamengo de otário. Porque ficou semanas, meses nessa negociação. Dizem aí vários canais aí, portal do GE, Vene Casagrande, Paparazzo Rubro, todo mundo cravou, e eu acredito que o Jorginho deu a palavra que está fechado com o Flamengo, que vai assinar o pré-contrato. Ou seja, ele deu a palavra dele, ele e o staff dele deram a palavra deles. Mas na hora de assinar o pré-contrato, ele enrolou, dizendo: não, tem algumas partidas importantes aqui que o Arsenal pediu para esperar, para eu fazer essas partidas e depois assinar o pré-contrato, mas não dá a data certa, não assina o pré-contrato, e agora surge a notícia que a Juventus está indo para cima e ele está negociando. O que faz a gente entender? Que ele estava usando o Flamengo de escada. De um tempo para cá já surgiu esse indício de vontade da Juventus em contratá-lo. Ele então deve ter recuado um pouquinho nas tratativas com o Flamengo, deixou de stand-by, também não disse que não, mas esperou chegar essa proposta da Juventus e aí fez o Flamengo de bobo durante um bom tempo. Ainda não é nada definido, tá? Pode ser que ele venha realmente para o Flamengo ainda, mas a informação de última hora é que ele também está negociando com a Juventus, e aí a gente sabe que é clube italiano, um dos maiores da Itália, muito dinheiro, o dinheiro em euros ainda, que tem um peso muito grande no câmbio, então tá complicando aí a questão da vinda do Jorginho para o Flamengo. A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade traz para vocês, mas a postura do Jorginho não tá das mais legais nessa negociação, não. E a última notícia de hoje é sobre o Wesley, que ganhou mais um candidato à sua contratação no meio do ano e talvez um dos favoritos, pelo que indica, de proposta a ser feita no meio do ano, que é nada mais nada menos que o Liverpool. Liverpool já sinalizando com uma proposta alta pelo Wesley, porque existe uma chance grande de Alexander-Arnold sair do Liverpool, ele que é considerado hoje um dos melhores, se não o melhor lateral direito do mundo.
o Alexander-Arnold, e aí o Wesley com essa possibilidade de substituir o Arnold por lá, com proposta que também estão já especulando que vai girar em torno de 40 milhões de euros. Só que, só nas últimas semanas já saiu aí que Liverpool quer, que Barcelona quer, que Real Madrid quer. Já tínhamos informação de times da Inglaterra, Atalanta da Itália. Chegou-se a falar até de Milan, mas o Milan depois contratou o Walker. Então, vai ser uma briga feia e a tendência, pela grande procura, pela grande demanda pelo jogador, é que o valor suba. Então, existem chances reais de Wesley ser a maior venda da história do Flamengo, não só em valores convertidos para real, mas inclusive podendo superar a venda do Vini Júnior para o Real Madrid, que foi de 45 milhões de euros. Então vamos acompanhar aí, mas esse meio do ano também pode até ser influenciado pelo desempenho do Wesley no Mundial, mas o Wesley pode ser a maior venda da história do Flamengo, e agora com o Liverpool chegando aí no top entre os grandes candidatos para contratá-lo na janela de meio de ano. E por hoje era isso, lembrando vocês para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhar com os amigos, com a família, comentar o que você acha sobre todos esses assuntos. Não esquece que curtir aqui e se inscrever no canal não paga nada. Não paga nada. É só para me ajudar, também para demonstrar que você está gostando do trabalho, para me incentivar a fazer mais vídeos e fazer com que o algoritmo entenda e o vídeo vá para mais pessoas. Fico muito agradecido se você puder me dar essa moral, beleza? Também não se esquece de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram, no YouTube e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.